Começou. Então, gente, né? Aqui estamos nós ao nosso quinto encontro de Química. Na aula anterior, a gente viu as propriedades da matéria. A gente viu que existem as propriedades gerais e as propriedades específicas da matéria. Alguém me pediu para entrar. E a gente viu algumas das propriedades físicas. Na verdade, a gente viu com mais detalhes a densidade. Foi o que a gente fez na aula passada. Professora, Pode falar. a senhora mandou o link para sala B? Rapaz, eu acho que eu mandei. Deixa eu Mandou conferir. não. Eu entrei com outro amigo meu mandou agora. Meu Deus. Tá lá, o moleque aperreado, eu Esqueceu quero da entrar. gente, professor. Rapaz. Não mandei mesmo. Gente, eu mandei pra Quase, Eduardo, quase que você ia ficar de ralo, meu parceiro, foi Tu quase. é doido? A senhora mandou Já tava pro começando aqui. primeiro A só. primeiro lá e primeiro. Mas eu mandei o link lá no grupo da turma. Mas já mandou aí. 15 minutos agora de conversa. Agora a gente vai. Pronto, agora eu mandei, gente. Pronto, agora foi. Pronto, agora Eu foi. não sei para onde foi que eu enviei, não, porque eu enviei para 3 grupos, só Deus sabe. Chegou aqui a notificação de um. Sim, gente, então, bora lá de novo. A gente viu densidade na aula passada, né? Foi a lista de exercícios de vocês e tudo mais. E agora, a gente vai começar os pontos de fusão e de ebulição, e a gente vai falar um pouco sobre as propriedades químicas, tá bom? Pronto. Então, começando, né, nos pontos de fusão e de ebulição, que é uma propriedade física da matéria, tá certo? Então, não depende de interação com outras substâncias, não depende que aconteça uma reação química para essa propriedade ser identificada, tá certo? Então, por isso, ela é uma propriedade física, que ela é inerente da própria substância, tá certo? Então, pontos de fusão e de ebulição é o tema de agora. Chegou mais alguém? Na natureza, encontramos os materiais em diferentes estados de agregação. O estado de agregação de um material é uma propriedade que depende das condições de temperatura e pressão em que ele se encontra. Eu acho que vocês devem se lembrar o que seja, né, os estados de agregação da matéria. Acho que vocês devem ter visto isso lá no ensino fundamental, sexto ano, talvez, em ciências, que a gente vê que os estados de agregação da matéria costumam ser, no geral, né, sólido, líquido e gasoso. Tem alguns mais, porém, a nível de conhecimento básico, esse aqui é mais do que suficiente. Então, aí tá. A gente tem, aqui nesse exemplo do slide, a gente tem o exemplo da água, tá certo? Então, no caso, a gente tem aqui no sólido, a água no estado sólido, né, que é gelo. A gente tem a água no estado líquido e a água no estado gasoso. Deixa eu botar aqui na caneta. Aí aqui no estado gasoso. E aqui é só termos de como ela faria essa transformação entre esses estados de agregação. Então, quando a água, no caso, quando uma substância passa do estado sólido para o estado líquido, a gente chama isso de fusão. Quando ele sai, ao contrário, né? Quando ele volta do líquido para o sólido, a gente chama de solidificação. Mas esses dois pontos aqui, tanto de fusão como de solidificação, essas transformações, elas têm uma temperatura em comum, que, a depender do material, né, a depender da substância, essa temperatura muda. Então, no caso, cada substância tem uma temperatura específica para ela fazer essa transição entre o estado sólido e o estado líquido.
E essa transição, tanto para ela fundir, como para ela solidificar, essa temperatura é chamada de ponto de fusão. Temperatura de fusão. Eu acho que eu até adiantei o slide. É aqui nesse slide, que explica tudo isso que eu tô falando para vocês, tá certo? Por que eu deixei esse texto maior no slide seguinte? Porque tem muita gente que não dá para acompanhar a aula, tudo mais, ou então até acompanha a aula aqui, mas na hora que vai responder o exercício, quer dar uma revisadazinha no material para, né, deixa tipo o slide aberto para dar uma ajuda aí. Então, eu tô deixando agora mais explicado para ajudar vocês nesse sentido. Então, lá no próximo slide, fala exatamente isso que eu acabei de dizer, que a temperatura de fusão é a temperatura para que a substância faça essa transformação entre o estado sólido e o líquido, tanto, de novo, tanto entrando no estado de fusão como no de solidificação, certo? Se a gente usar o exemplo aqui da água, ele pode estar derretendo ou congelando. A temperatura sempre vai ser a mesma. No caso da água, é no 0 graus Celsius, tá bom? E a transformação entre o estado líquido e o gasoso, se for do líquido para o gasoso, é a vaporização. Se for do gasoso para o líquido, é a liquefação. A gente tem esses dois processos, né, essas duas transformações aqui de estado de agregação, mas a temperatura em comum para a substância poder fazer essa transformação a gente chama de temperatura de ebulição. Chegou mais pessoas aqui. A gente chama de temperatura de ebulição, tá certo? No caso da água, eu acho que vocês já devem até saber também que é os 100 graus Celsius. Quando eu falo aqui de água e tudo mais, de 0 graus Celsius é a temperatura de fusão e 100 graus Celsius a temperatura de ebulição, eu tô falando, presta atenção aqui, ó, que ele fala que essas temperaturas dependem de temperatura e de pressão. No caso, esse estado que a matéria se encontra depende da sua temperatura e da pressão em que ela se encontra. Por exemplo, para estar no estado sólido, se eu sei que a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius, então quando você pega um cubo de gelo, você sabe que ele tem que estar no mínimo a 0 graus Celsius. Não, no mínimo não, no máximo. No máximo a 0 graus Celsius. Então, ele pode estar de 0 a uma temperatura negativa, para a água estar no seu estado sólido. Por essa temperatura, ela pode ser alterada um pouco, dependendo da pressão com que essa porção de material esteja. A gente diz isso se a gente estiver analisando o nível do mar, que essa substância esteja a 1 atmosfera, né? 1 atm, que a gente chama. Então, pode falar. Eu falei essa. Ah. Só para Então, confirmar. quanto maior for a altitude, menor é a pressão, tá certo? Então, quanto mais alta a altitude, menor a pressão, então menor a temperatura para precisar passar por esses processos, tá certo? Tanto para a ebulição como para a fusão. Quanto a temperatura, ela é proporcional, né, no caso, à pressão. Quanto menor a pressão, menor a temperatura, e quanto maior a pressão, maior a temperatura, tá certo? E a pressão diminui com a altura, tá certo? Porque tem uma camada de ar menor. Então, quanto mais alto a gente tá, menor é a pressão atmosfera nesse corpo, tá bom? Estão entendendo até aí? Sim. Sim. Show de bola. Então, vamos seguir a vida. Deixa eu ver se tem alguma informação mais importante aqui nesse texto que eu não tenha falado.
Sim, aqui nesse último slide, ou nesse último parágrafo. Quando temos uma única substância, como no caso da água destilada, o gráfico de variação da temperatura apresenta um aumento gradual constante. Depois de determinado patamar, apesar de o sistema continuar em aquecimento, a temperatura não varia. Esse patamar existe tanto na fusão quanto na ebulição e ocorre, respectivamente, quando se atingem as temperaturas de fusão e de ebulição. Então, agora eu vou passar para o próximo slide para eu explicar o que eu acabei de ler aqui. Então, ó, vejam só, esse é o gráfico da curva de aquecimento da água. Não que esteja lá tão curvo, né, que geralmente quando a gente fala curva, a gente pensa em algo assim mais arredondado, né, mas esse é o gráfico que representa a variação da temperatura da água destilada. Eu falo água destilada porque é água pura, certo? Essa água que a gente bebe e tudo mais, ela não é destilada, né? Ela tem sais. Então, não é água pura. Enfim. Mas se a gente for pegar água pura, colocar ela no fogo e ir acompanhando à medida com que ela muda o seu estado físico e a gente for anotando as temperaturas, a gente vai ter algo nesse sentido. Ó, aqui a água está sendo aquecida, tá bom? Curva de aquecimento da água. Então, ó, veja só. A gente tem aqui uma temperatura 1, que é 0 graus Celsius, e uma temperatura... Eu não estou enxergando direito, gente, porque eu sou míope. Deixa eu dar zoom. Sim, temperatura de fusão e temperatura de ebulição, TF e TE. Pronto, deu certo. Então, aqui, ó, na temperatura de fusão, a gente tem aqui 0 graus Celsius e temperatura de ebulição, 100 graus Celsius. Se vocês acompanhar, ó, repare o que acontece aqui. A gente tem temperatura pelo tempo. Então, aqui, quando o tempo é igual a 0, quando o nosso tempo é igual a 0 minutos, no caso, né, quando ele começa a contar, a gente tem que a água está no seu estado sólido, certo? Então, a gente começa a aquecer essa porção de matéria, essa porção de gelo. Então, veja só, tá aqui a temperatura, aí a temperatura começa a aumentar. O tempo vai passando e a temperatura vai aumentando, até que ela atinge 0 graus Celsius, tá vendo? Aqui é o 0 graus Celsius. Então, quando essa porção de gelo atinge os 0 graus Celsius, ele vai dar início à fusão. Então, ela vai ficar o tempo passando, mas a temperatura não aumenta mais. Estão percebendo? Que a temperatura fica constante, continua reta aqui, ó, no 0 graus Celsius. Então, enquanto a gente tiver gelo mais água líquida, viu? Porque o gelo está derretendo. Se você pegar um cubinho de gelo e deixar em cima da mesa, ou num pires, você vai ver que ele não sai do gelo para a água líquida magicamente. Ele vai derretendo, vai tendo um pouquinho de gelo, aí um pouquinho de água líquida. E eles vão ficando um pouco de gelo, ou seja, um pouco de sólido, um pouco de líquido, até derreter completamente e ficar completamente líquido, certo? Então, sai do completamente sólido, aí vai misturando o sólido e o líquido até ficar completamente líquido. Então, pronto. Aí, depois que passa isso, ó, então não muda a temperatura até o gelo derreter completamente, até ficar completamente no seu estado líquido, certo? Então, quando terminar isso aqui, aí a temperatura volta a aumentar. Então, aquela porçãozinha de água líquida agora começa a aumentar a sua temperatura, até atingir o início da ebulição, que é a 100 graus Celsius, tá vendo? 100 graus Celsius. Então, acontece de novo uma mistura de estados de agregação da água. Então, começa a ter um pouquinho de água ali na panela fervendo, água líquida, e o vapor saindo. Então, a gente tem a água no seu estado líquido
ali na panela, fervendo, sendo aquecido, e a água no seu estado gasoso, certo? Entrando aí no processo de evaporação. A gente tem aí todo esse período que não vai aumentar a sua temperatura de novo, tá certo? Até toda a água completamente ser evaporada, não existir mais nenhuma partículazinha de água no seu estado líquido. Depois que acontece isso, aí o vapor começa a ser aquecido, tá certo? Ele pode ser aquecido até onde for possível, tá certo? Mas o que eu quero que vocês entendam aqui? Vocês têm, na verdade, que vocês entendam não. Logo depois é o próximo passo. Eu quero perguntar para vocês primeiro, por que vocês acham que essa temperatura não muda enquanto o gelo está derretendo ou enquanto a água está evaporando? Porque enquanto ele está mudando o estado de agregação, essa temperatura não muda. Vocês têm uma ideia do que acontece aí? Vão só me deixar no vácuo mesmo? Não faço ideia. Infelizmente, sim. Cauê disse, porque na mudança ainda tem gelo que mantém a temperatura da água? Um pouco. Na verdade, enquanto tiver gelo, essa temperatura não vai mudar. Ou enquanto, isso quando tiver no estado de fusão, né? Quando tiver no de ebulição, enquanto tiver água líquida também não muda. Mas por quê? A gente vai ver depois lá as leis de Lavoisier e tudo mais, que tudo precisa ser transformado na natureza, tudo se transforma. Então, a energia que a gente está fornecendo, energia calorífera, energia em forma de calor, que a gente está fornecendo a esse sistema, quando a gente tem o gelo, certo? A gente fornece calor, a gente costuma chamar, na química, calor a gente costuma representar como um triângulozinho, tá certo? A gente fornece energia em forma de calor para essa porçãozinha de gelo. Então, ela transforma essa energia, assim, ela é convertida em aumento de temperatura, certo? A gente vai aquecendo esse cubo de gelo. Depois que ele atinge o 0 graus Celsius e começa a derreter, essa energia que ele está recebendo não vai ser mais usada para aumentar a temperatura dessa porção de material. Vai ser transformada para reorganizar as moléculas, ou seja, toda a energia vai ser gasta para ela mudar de estado físico, certo? Porque nem mesmo o gelo vai derreter se ele não estiver recebendo energia para isso, porque nada na natureza acontece sem energia, certo? Então, para ele poder derreter, ele precisa receber energia para poder gastar energia para fazer essa transformação de estado físico, né? De estado de agregação da matéria. Então, para ele poder fazer essa transformação, todo o calor que ele está recebendo ali do fogo, ele vai usar para poder fazer essa transformação de estado físico. Então, nada é usado para aumentar a temperatura. É usado justamente para mudar de estado físico. Por isso que a temperatura se mantém constante, se mantém inalterada, porque a energia está sendo gasta para outra coisa, certo? Aí depois que ele faz toda essa transformação, aí ele já volta a usar essa energia para aumentar a sua temperatura de novo. Quando atinge, aumenta até o ponto de atingir, né, o ponto de ebulição, aí de novo, a temperatura não se altera porque ele está começando a mudar o estado físico de novo, está saindo do líquido e se transformando gasoso. Então, até esse processo de transformação de estado físico acontecer, toda a energia calorífera que ele está recebendo está sendo transformada, está sendo usada para essa mudança de estado físico. Vocês estão entendendo? Mais ou menos, mais ou menos. Dá pra entender. Porque assim, o negócio
A gente precisa de energia para tudo, tanto para essa temperatura aumentar, porque temperatura, gente, vocês vão ver em física no ano que vem a definição bem certinho. Mas, basicamente, a temperatura é a medição da energia cinética das moléculas que compõem esse material. Então, se a temperatura está aumentando, a energia interna de movimentação dessas moléculas está aumentando, porque ela está recebendo essa energia do fogo, vamos dizer assim. Então, essa energia precisa ir para algum lugar, certo? Antes, era usada para aumentar a temperatura, e quando ela começa a mudar de estado físico, essa energia é usada para ela mudar o estado físico dela, sair do sólido para o líquido, e depois do líquido para o gasoso. Então, para ela fazer essas transformações, ela precisa remanejar essa energia. Ela tira, por exemplo, assim, ela redireciona, sai ali do aumento da temperatura e vai para a mudança do estado físico, certo? Então, a temperatura não para de aumentar, porque a energia não está sendo mandada mais para aquele setor, e a energia está sendo usada só para a transformação de estado físico acontecer. Depois que ele completa, aí volta para o departamento anterior e a temperatura volta a subir, certo? É exatamente isso, Jonatas. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É a base de tudo. E aqui mais na frente, no próximo slide, a gente vai ter a curva de resfriamento da água. Se você notar, é basicamente o mesmo processo. Só que aqui, nesse primeiro, a gente tem a temperatura aumentando, né? Porque a gente está aquecendo a água. E no próximo slide, a gente vai ter a temperatura diminuindo, porque a gente vai estar resfriando. Mas é o mesmo processo. A gente vai retirando energia térmica desse material, certo? Por exemplo, você pega um copo d'água e vai... Ou então, na verdade, nesse gráfico é uma porção de vapor, né? Aí resfria essa porção de vapor até chegar a uma temperatura tal que, no caso da água destilada, é 100 graus Celsius, ela começa a condensar, que é o que acontece, por exemplo, quando tá chovendo e os vidros do carro embaçam, né? Precisando até com uma flanelinha dentro assim para desembaçar, ou então quando toma banho com água quente, né? E bate assim no vidro, ou no espelho, no box, assim, e aquele vapor começa a virar gotículazinhas. Quando faz arroz também, ou qualquer comida e tampa, a tampa fica cheia d'água, né? Então, o que acontece é que pega vapor quente e ele é resfriado. E depois que ele é resfriado, ele entra no estado líquido, certo? Que é o processo de condensação. Então, ele começa a derreter, ou começa a derreter não, aliás, ele começa a liquificar. Ele vai ficando no estado líquido, ó, a temperatura não muda, até chegar essa porção de matéria ficar completamente líquida. Depois disso, aí ele vai resfriando, 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 até chegar em 0 graus Celsius, quando novamente ele para de alterar a sua temperatura e vai se solidificando, certo? Então, até ficar completamente congelado. Aí depois ele volta a resfriar mais um pouquinho, ficar lá com a temperatura negativa. Derramar água dentro do arroz quando tira a tampa, exatamente. Eu geralmente derramo no fogão. Derramar dentro do arroz está no lucro ainda. Eu esqueço toda vez e sempre cai no fogão. Água. Então, veja bem. Quando você coloca uma forminha de gelo no congelador, quando você tá meio com pressa e você vê assim, você tira e vê que às vezes lá dentro ainda ele tá meio que solidificado por fora, mas dentro ainda tá líquido, que às vezes depende do jeito que você aperta, até quebra assim e sai a água ainda, que fica dentro daquele cubinho de gelo. Então, naquele ponto ali, que você tem parte do gelo congelado e parte ainda tá líquido, você já sabe que aquilo ali tá algo muito próximo de 0 graus Celsius, certo? Porque ele ainda não completou o seu estado, a sua mudança de estado físico. Então, ele vai ficar ali no 0 graus Celsius, tá certo? Até completamente congelado.
e ficar a temperaturas negativas, que dependendo da geladeira pode chegar a menos 10 graus Celsius, depender, né? Do negócio que você escolhe lá, se você quer muito frio ou não. Próximo slide. O próximo slide é importante, esse aí, prestem atenção. Veja o que acontece. Vocês estão vendo aí que não tem mais aquela parte da temperatura constante, bonitinha, quando ele está mudando o seu estado físico? Agora a gente não tem mais aquela reta, ou seja, aí a temperatura está mudando. Reparem, a gente tinha aqui a água no estado sólido, no caso gelo, só que aí quando ele começa a derreter, ó, a temperatura não fica constante, como deveria ficar, né, naquele gráfico que a gente viu antes. Ele ainda muda a temperatura, muda de uma forma, assim, menos intensa do que quando não tá, porque veja só, ele aumenta bem rápido aqui, e aqui ele já aumenta assim, a curva já tá mais inclinada, então aumenta mais devagar a temperatura, mas ainda assim tá aumentando. A mesma coisa aqui, ó, aí já aumenta mais quando ela tá toda no estado líquido, e depois quando ela começa a ferver, depois quando ela começa a vaporizar, de novo a temperatura não se mantém constante, ela continua aumentando. Estão vendo aí? Por que vocês acham que isso acontece? Na água com sal. Na água destilada, a gente sabe que essa temperatura não muda quando elas estão mudando de estado físico. Então, por que a água com sal, ela sofre essa alteraçãozinha quando a temperatura muda um pouco, quando ela está mudando o estado físico? Alguém tem um palpite? Ninguém tem? Cri, 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 Tem que cri. fazer isso agora. Ela sofre esse aumento de temperatura porque agora a gente tem duas substâncias misturadas. Pensa bem. A água destilada é uma substância pura, só é H2O. Então, o ponto de ebulição e o ponto de fusão dessa substância é aquele, 0 graus Celsius para fusão, 100 graus Celsius para ebulição. Então, toda essa porção de matéria vai fundir na mesma temperatura e vai evaporizar na mesma temperatura. Já quando a gente tem água com sal, a gente tem duas substâncias diferentes. A água tem uma temperatura para o ponto de fusão e o sal tem outra temperatura. A mesma coisa a parte do ponto de ebulição. A água tem uma temperatura para o ponto de ebulição e o sal tem outra. Então, por isso que sofre essa alteração, porque a gente tem aí dois materiais sofrendo aquecimento. Enquanto a água está se solidificando, o sal ainda está recebendo energia. Então, esse sistema, água mais sal, tem a sua temperatura alterada ainda, certo? Então, vejam bem, a gente tem aquele gráfico, deixa eu voltar, com temperaturas constantes, quando a gente está mudando de estado físico, quando a gente tem uma substância única. Quando a gente tem uma mistura, essa taxa de variação da temperatura costuma sofrer alteração quando ele está mudando o estado da matéria, porque justamente cada componente dessa mistura vai ter valores diferentes de pontos de fusão e de ebulição. Estão dando para entender? Sim. Me diga. Sim? Pronto, ótimo. Aí, vamos voltar então para cá. Então, mas acontece que tem algumas substâncias que têm algumas particularidades. Vejam bem. Essas particularidades é que algumas substâncias têm temperaturas iguais para o ponto de fusão, mas temperaturas diferentes para de ebulição. E o contrário, temperaturas diferentes,
no ponto de fusão e temperaturas iguais para o ponto de ebulição. Então, veja só, a gente tem esses dois. Hoje, a aula de hoje está cheia de gráfico. A situação 1, que eu disse para vocês ali, quando a substância tem a mesma temperatura de fusão e temperaturas de ebulição diferente, a gente chama aí, ó, que essa mistura é eutética. Então, a temperatura eutética, ou uma mistura eutética, é uma mistura que elas compartilham a mesma temperatura de fusão e as temperaturas de ebulição são diferentes. Então, se vocês notar no gráfico, vocês vão ver aí que quando ela está passando do estado sólido para o líquido, a temperatura não muda, porque elas têm o mesmo ponto de fusão. Agora, quando elas estão saindo do estado líquido para o vapor, aí a gente tem aí que essa temperatura sofre uma alteraçãozinha, porque elas não têm o mesmo valor para o ponto de fusão. Tá dando para acompanhar? Sim, sim. Tá bom. E... Oi, pode falar, alguém falou dúvida? Ninguém falou, tô ouvindo coisas. Quando a gente tem, então, o contrário, as substâncias que têm temperatura... Gente, que sumiu. As substâncias que têm temperaturas diferentes para solidificação e temperaturas iguais para ebulição, a gente chama isso de mistura exeotrópica. Os nomes são esquisitíssimos. E não tão fáceis de memorizar assim. Então, mistura eutética é quando o ponto de fusão é igual. E a mistura exeotrópica é quando a temperatura de ebulição é igual. Tá certo? Então, onde tiver temperatura igual, o gráfico da mudança de temperatura se mantém constante. E aquele que não são iguais, aí o gráfico sofre aí essa alteração. Então, em suma, assim, como diz os matutos, por riba, né, do assunto, toda vez que vocês verem essa região aqui, ó, deixa eu mudar de cor, porque senão vai ficar igual. Quando vocês verem essa alteração aqui da altura, tá vendo, ó, que ela tem uma inclinação, quando vocês verem que nesse período aqui, ó, que ele está mudando de estado físico, toda vez que essa curva foi inclinada, você sabe que você tem mais de uma substância e você sabe que cada uma dessas substâncias, dessa mistura, tem temperaturas diferentes, tanto de fusão como de ebulição. Aqui, ó, a mesma coisa. Curva inclinada. Então, essas substâncias têm temperatura de fusão diferentes. E aqui, nesse gráfico 1, tem temperaturas de ebulição diferentes. Já quando essa temperatura aqui, ó, ela se mantém numa reta, ela não altera, então a gente diz que as temperaturas de fusão, nesse primeiro gráfico, é a mesma, e aqui no segundo gráfico a temperatura de ebulição é a mesma, certo? Então e quando os dois, no caso, né, quando os dois são iguais, quando os dois são retos, tanto no ponto de fusão como no ponto de ebulição, essa temperatura não sofre alteração, então a gente está falando de uma única substância, tá certo? Uma substância pura. Bastante gráfico, bastante coisa, mas porque para a gente entender como funciona os pontos de ebulição e de fusão, como essa transformação entre os estados físicos acontece, a gente precisa visualizar isso pelos gráficos. Então, a gente vai ter bastante interpretação de gráfico nesse conteúdo, tá bom? Então, para ver se vocês entenderam um pouco mais sobre esse assunto, eu separei aqui 3 exercíciozinhos para a gente fazer. Primeiro esse aí, da UFRN.
Considere a seguinte tabela, cujos dados foram obtidos à pressão de uma atmosfera. Quantas dessas substâncias são líquidas a 25 graus Celsius e a pressão de uma atmosfera? Ou seja, todas essas substâncias aí estão com pressão de 1 atm. Todas elas estão sob mesma pressão. Então, nessa tabela a gente tem etano, propano, butano e pentano. A gente tem essas 4 substâncias e a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição de cada uma delas. Então, vejam aí. A 25 graus Celsius, quais dessas substâncias aí vão estar no estado líquido? Porque, ó, se ela funde a essa temperatura, nessa temperatura ela congela. E a temperatura de ebulição, nessa temperatura, ela evapora. Tá certo? Então, para ela estar no estado líquido, ela precisa estar entre essas duas temperaturas. Ela precisa ter uma temperatura maior do que a de fusão e menor do que a de ebulição. Então, vejam aí dessas substâncias e qual delas, a 25 graus Celsius, não iria, ou iria estar no estado líquido. Ou seja, Pentano. pentano. Mais alguma? Ó, a gente tem 25 graus Celsius aqui, é menor do que a temperatura de ebulição e maior do que a de fusão, certo? Então, aqui, ó, a 25 graus Celsius, ele ainda não atingiu a temperatura de evaporar, certo? Então, estaria, sim, no estado líquido. Então, o pentano estaria no estado líquido a 25 graus Celsius, tá certo? Cauê, o etano não, porque ó, a temperatura de ebulição dele é de menos 93 graus Celsius. Então, menos 93 graus Celsius, se ele chegar em zero, ele já está no vapor faz tempo. Porque ele evapora numa temperatura quase menos 100 graus Celsius. Então, ele evapora numa temperatura muito baixa. Então, a 25 graus Celsius, meu filho, já evapora séculos. Butano tá líquido, professor? Butano? Butano também não, porque ele também evapora a 0,6 graus Celsius. Então, 25 sobrou foi o propano. 25 já é uma temperatura maior do que essa. Butano é o gás de cozinha que a gente tem. Por exemplo, ele fica ali numa temperatura ambiente na cozinha, que ele ainda é gás, né? Ele não fica no estado líquido, porque ele precisa de uma temperatura bem baixa para ficar no seu estado líquido, tá certo? Coisa feia, Cauê, cabeça de fumante. Gente, calma lá, vocês vão absorvendo isso com calma, relaxe, não precisa nem se agoniar. Então, dessas 4 substâncias aqui, qual delas, quantas delas, na verdade, estariam no estado líquido a 25 graus Celsius? Pentano. O propano e o pentano. Só o pentano. O propano também evapora a menos 45, então a 25 graus Celsius ele também já teria entrado em ebulição, já não seria mais. Exatamente. Então a gente seria aqui a letra B, só uma substância dessa. Ai, professora, se tiver um menos na frente, ele evapora, é? Porque ele evapora numa temperatura negativa. Negativo. Então 25 graus Celsius é uma temperatura bem maior do que aquela que ele evapora. Então, basicamente, não é o estado anterior ao vapor, o líquido. Então, para dizer que essa substância estaria no estado líquido a 25 graus Celsius, o 25 graus Celsius precisa ser uma temperatura menor do que a de ebulição e maior do que a de fusão. Certo? Certo. É igual o caso da água. Por exemplo, deixa eu mudar de cor para dizer que é rascunho. A gente tem aqui a água. Que isqueiro é esse, Jolas? Que você vê líquido.
Não, o líquido do isqueiro Ali é o gás. mas depende. Os isqueirozinhos que a gente compra são líquidos. Depende. Aí a gente tem aqui o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Nesse ponto aqui de 0 graus Celsius, a gente tem a água no estado sólido, certo? Nos 100 graus Celsius, a gente tem a água no estado gasoso, no vapor, certo? E se a gente quiser ter água líquida, a gente precisa ter uma temperatura aqui no meio, certo? Precisa ser maior do que 0 e precisa ser menor do que 100, certo? Então, o mesmo acontece com todas essas substâncias que aparecem aqui. Para a gente ter eles no estado líquido, a gente precisa ter uma temperatura aqui no meio do caminho, certo? Por isso que só o pentano tem esse requisito, porque a temperatura de ebulição é a única, na verdade, que a temperatura de ebulição é maior do que 25. Deu para entender? Deu sim. E esse, vamos lá. O gráfico abaixo representa a variação de temperatura observada ao se aquecer uma substância A durante 80 minutos. Ou seja, isso aqui é informação, vai acabar agora. Informação aleatória, né? Acho que a gente tem essa parte aqui de 80 minutos, não sei o que, não vai servir para muita coisa para a gente, não. Então, só está dizendo para a gente que a gente tem essa substância aqui e que eles fizeram esse gráfico aí do aquecimento dessa substância. Como é que foi? Ao procurar um número de ebulição maior do que 5. Qual é a faixa de temperatura em que a substância A permanece sólida? Então, vocês se lembram aí? Em qual pedaço desse gráfico aqui representaria a parte sólida dessa temperatura? A parte baixa. Essa parte aqui, não é? Esse Sim. pedacinho. Porque aqui, ó, essa reta indica uma mudança de temperatura, ou de uma mudança de estado físico. Então, como é aquecimento, a gente sabe que antes disso a gente vai ter o sólido. Então, aqui, ó, a gente tem... Ixi, a cor tá muito clara. Aqui, nessa região aqui, ó, a gente vai ter ele sólido. E a parte de cima vai ter ele gasoso. Isso, essa parte de cima vai ser ele gasoso. Isso. E essa parte aqui do meio? Vai ser líquido. Exato, vai ser ele líquido. E aqui no meio, nesse meio de caminho, né, a gente vai ter as mudanças de temperatura, né, aqui as mudanças de estado físico. A de baixo é a fusão e a de cima... esqueci o nome. É ebulição. Evaporação. Isso, exatamente. Então, aqui a gente vai ter sólido mais líquido, e aqui a gente vai ter líquido mais gasoso, mais vapor, né? Então, vamos aproveitando essa deixa, já que vocês basicamente já responderam tudo aqui. Qual a faixa de temperatura em que a substância A permanece sólida? Então, ele permanece sólida nesse pedaço do gráfico, não é? Uhum. A temperatura dele é aqui. Então, ele fica sólido de 10 a 20 graus Celsius. Tá vendo? De 10... Então, ele fica de 10 graus Celsius a 20 graus Celsius. Ele permanece sólido nessa temperatura. B. Qual é a faixa de temperatura em que a substância permanece líquida? De 30 a 40 graus. Ela tá líquida aqui, ó, de 20 Quanto 20? De 20 a 40. De 20 graus Celsius a 40. É Isso. porque eu sou míope, professor. Eu não tô vendo aqui, não. Tá pequeno. E qual é a temperatura de ebulição dessa substância? É de 40 a 50. 40 a
50 ou mais. Pegadinha, vocês caíram. 50. Tá Vocês bom, caíram. professor, entendi. Ele não está perguntando a faixa de temperatura que ele fica a vapor. Está perguntando aí qual é a temperatura de ebulição só. E ele Verdade. 50. a evaporar no 40 graus. Isso. 40 graus ele começa a evaporar. Então a 40. temperatura é essa. Então, é isso. Não, tem mais um. E aí a aula acaba. Juro por Deus. Professor, a senhora botou os gráficos tudo e encaixou pela frente, foi? Ave Maria. Gente, vocês não preferem olhar gráfico ou fazer conta? Não, é melhor o gráfico mesmo, não. O negócio Os gráficos, mano. Gráficas. deixa o gráfico. Interpretação gráfica, gente, é importantíssimo, importantíssimo, de verdade. Melhor que nós tá contando aqui nos dedos, ó. Uma mistura eutética é definida como aquela que funde a temperatura constante. Ou seja, tem a temperatura de fusão igual, né? O gráfico que melhor representa o comportamento dessa mistura até sua completa vaporização é qual? Eu vou aumentar para vocês, porque eu acho que fica meio pequeno aí. Não, dá pra ver, dá pra ver. Ixi Maria, peraí, que isso foi meio... Qual desses gráficos vocês acham que representa uma mistura eutética? Eu Seria acho que é a aquela que tem a temperatura de fusão igual e a temperatura de ebulição diferente. B. Eu vou na C, só de zoeira. Eu vou na C. Então, a gente está procurando aqui uma que tem a temperatura de fusão constante e uma de ebulição inclinada. Exatamente. Então, a gente aqui, ó, B, ó, temperatura de fusão constante e a de ebulição aqui, ó, tá um pouquinho inclinada. Inclinado, exatamente. Eu comparei isso aí. Porque aqui na A a gente tem as duas constantes, então aqui seria uma substância pura, tá certo? Então, todo mundo tinha mandado B, isso mesmo. Então, isso aí. é isso aí mesmo. É a letra B. Eu fui na C e ia me torar se fosse na prova. A gente encerra a aula de hoje com essa... Double. 10 pontos para Grifinória. Grifinória ganha ponto só de respirar. Grifinória, Grifinória. Aí tá a frequência. Os caras ganham ponto só de respirar sem ser asmático. Harry passa pela porta. Aí, 10 pontos para Grifinória. Só porque a passada foi jogador, esquece. Dumbledore era da Grifinória, né, gente? Então ele tem um sentimento aí por trás. Mais 20 pontos para Grifinória. Dumbledore é poder. Parece que favorece a casa que ele pertenceu. Mas Grifinória é a melhor casa mesmo, então não tem o que É isso ser. aí, é isso aí. Vocês vão assinando aí, podem saindo, gente. Agora não esqueçam de assinar a frequência, viu? É isso aí mesmo. Rivalidade de casas de Harry Potter. Ao vivo. Ao vivo. Ai, gente, esqueci de parar a gravação. Aí, ó, pegando Harry Potter. isso aí, ó. Pegou a rivalidade.